Sejam bem-vindos à última parte da aula 2 de Legislação e Regulamentos e agora nessa parte de questões. Acho importante a gente fazer questões para vocês sentirem como o assunto pode ser cobrado, né? Não digo que todas essas questões que eu coloque aqui serão semelhantes a que nós cobraremos. A gente vai tentar sempre cobrar de uma maneira simples, não a nível de concurso, mas é interessante trazer aqui para vocês entenderem como é cobrado e serve como uma forma de revisão, tá? Então vamos lá para questões. Questão 1. Segundo estabelece o texto constitucional, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares do Estado subordinam-se. Essa questão é uma questão simples e que pode cair na prova de vocês. Então a gente tem letra A, ao presidente da República, aos juízes, letra C, aos governadores, letra D, aos prefeitos, letra E, aos promotores de justiça. Entendam, essa é uma questão de concurso público. Eu acho que depois das aulas que nós vimos, a gente consegue facilmente fazer um tipo de questão como essa. E essa é um tipo de questão que pode cair na nossa prova, né? E aí a gente tem então como alternativa correta, letra C, nós, militares e estaduais, somos subordinados ao chefe do Poder Executivo, que são os governadores. E a resposta é a alternativa C. E aí eu trouxe os dois artigos, tanto o artigo da Constituição do Estado, que é o artigo 184, que vai dizer a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, Forças Auxiliares e Reserva do Exército, subordinam-se com a Polícia Civil e a Polícia Militar ao governador do Estado. E aí eu disse naquela ocasião que esse artigo da Constituição do Estado é semelhante ao artigo 144, parágrafo 6 da Constituição Federal, que vai dizer as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, Forças Auxiliares de Reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis e polícias penais estaduais e distritais aos governadores do Estado, do Distrito Federal e dos territórios. Vamos lá para uma segunda questão. Marque verdadeiro ou falso. O poder de polícia não se enquadra entre os poderes atribuídos à administração. Mais uma vez, isso é uma questão retirada de concurso público e a gente facilmente consegue identificar que isso é falso, né? Eu falei o tempo inteiro que o poder de polícia é só um dos poderes que a administração pública tem para imposição de normas de conduta dessa sociedade, para fazer com que essa sociedade seja regulada de uma maneira que evite e não evite com os conflitos que existem entre os particulares, né? A administração pública é dotada de poder de polícia, que pode ser definido como aquele correspondente à atividade estatal de condicionar a liberdade e a propriedade, ajustando-se aos interesses coletivos. Parece certa, verdadeiro. Os conceitos são sempre bem abertos, mas a gente tem que pegar o núcleo, né? O que está dizendo ali exatamente? Não é copia e cola do que foi dado na apostila. A gente tem que entender o que está sendo dito. E eu disse que o que é poder de polícia? É o poder de restringir e limitar direitos e liberdades dos cidadãos visando o interesse comum. E aqui foi dito, a administração pública é dotada de poder de polícia, que pode ser definido como aquele que corresponde à atividade estatal de condicionar a liberdade e a propriedade, ajustando-se aos interesses coletivos. Correto. Verdadeiro. Terceira assertiva. Caracteriza-se exercício do poder de polícia administrativa a aplicação de uma penalidade de suspensão ao servidor que infringiu reiteradamente deveres funcionais? Não. Isso está na parte que a gente fala sobre a diferença entre poder de polícia e poder disciplinar. Nesse caso aí, a gente tem como penalidade a suspensão. No nosso RDCB-MERG não tem essa penalidade,
mas você consegue identificar na assertiva que é uma relação de um servidor, é uma relação especial de um servidor com esse Estado e que ele infringe regras, deveres funcionais, como, por exemplo, chegou atrasado. Ele chegou atrasado reiteradamente, passou por um processo administrativo disciplinar e aí culminou na penalidade de suspensão. Isso decorre do poder disciplinar e não do poder de polícia. Então estaria falso. E aí nós teríamos como assertiva letra A, falso, verdadeiro, falso, tá? E aí eu encerro a nossa aula 2 e a minha parte, e aí teremos as outras partes que serão a aula do Tenente Machado com o Estatuto e a aula do Subtenente Felipe Barbosa com RDCB-MERS. Espero que nós tenhamos atingido o objetivo, que é passar um pouquinho do nosso conhecimento, para que vocês tenham a possibilidade de, na atuação como bombeiro militar, se conduzir sempre visando o interesse público e sempre de acordo com o nosso regramento, sendo conhecedor principalmente dos direitos que cabem a vocês mesmos e conhecedores dos direitos dos outros e tentam sempre atuar dentro do limite da lei, né? Essa era a nossa finalidade. A gente não tem como esgotar o tema, principalmente dentro de direitos, dentro de direito, né? Mas o que foi passado, eu acredito que já seja a base da condução aí, de como militares, alguns anos que vocês ainda terão pela frente. Peço e ressalto para que vocês se utilizem dos canais para tirarem dúvidas, para darem sugestões, porque a gente brinca, a gente fala que no direito é difícil ter certo e errado, a gente tem correntes. Então, assim, a gente surgiu alguma dúvida, olhou, não sei, até aquele que talvez seja estudioso da área, tenha tido conhecimento de alguma outra coisa, de alguma maneira diferente, pode falar, pode usar o AVA pra gente, e aí a gente vai responder da melhor maneira possível para tentar dirimir quaisquer dúvidas. Vocês têm acesso também aos instrutores do Cefap, ao comando do Cefap, que darão todo o suporte nesse contato que pode ser realizado conosco, né? Então, bom curso e a gente está lá no final com vocês nessa conquista que é a formatura. Tchau, tchau, obrigada.